Caros irmãos, nossos votos de que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês que agora nos escutam. Nesses dias tão difíceis, é um privilégio poder conversar, poder falar sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto consolo e esclarecimento tem trazido aos corações humanos. Na tarde de hoje, nós vamos conversar sobre um tema de O Livro dos Médiuns, que está em seu capítulo 22, e nos foi dada a seguinte pergunta: os animais têm mediunidade? Há cerca de 500 mil anos, aproximadamente, a civilização humana terrestre começou a conviver com os animais de forma mais pacífica, vamos dizer assim, doméstica, e seja auxiliando nos trabalhos que exigem maior força bruta, seja em funções específicas, como temos hoje, onde os cães são utilizados como guias para pessoas com deficiência visual ou como farejadores de grande utilidade na localização de pessoas soterradas em escombros, ou ainda como auxiliares, verdadeiros terapeutas para adultos e crianças. E quem já pôde ver, quem já pôde assistir algum vídeo, alguma reportagem sobre esse assunto, sabe, percebe a alegria que a visita dos animais causa nos pacientes. Conviver com um bicho de estimação, como a gente costuma dizer, os nossos pets, inegavelmente nos faz um bem enorme. Muitas vezes é o amor de um animal que alivia o peso e o estresse da nossa vida cotidiana. O contato com um animalzinho, com certeza, sem sombra de dúvidas, nos deixa mais leves. E quem tem algum animal de estimação, especialmente se for um cão ou um gato, já deve ter percebido que algumas vezes eles ficam fixando algum ponto da casa, né? Algumas vezes eles acompanham com o olhar e até interagem. No caso dos cães, eles abanam o rabo em sinal de amizade ou então rosnam e latem quando não é agradável, para alguma coisa que nós não vemos. Mas eles estão demonstrando com essa atitude que ali tem algo. E essa situação, um tanto quanto corriqueira, leva muita gente a se perguntar: será que o meu bichinho está vendo espíritos? Será que ele está tendo contato com um ser do além? Esse assunto, ele desperta bastante curiosidade em muitas pessoas. E precisamos confessar que, à primeira vista, nos pareceu um tanto quanto estranho que Kardec tenha se debruçado sobre ele. Mas à medida que a gente vai aprofundando, vamos lembrando que o codificador da doutrina espírita, ele não foi uma pessoa dada a futilidades e que, se existe um estudo sobre determinado tema, é que ele pode nos ser útil, seja para nos edificar ou para nos esclarecer. Então vejamos. No período em que Kardec trabalhava na codificação, mais precisamente na feitura, na confecção de O Livro dos Médiuns, surgiram muitos comentários, muitas suposições de que os animais também poderiam ser médiuns ou poderiam ser mediunizados. Isso acontecia porque existia muito naquela época homens que se apresentavam nas ruas com algum animal, e geralmente era um pássaro ou um pequeno macaco, que fazia coisas aparentemente extraordinárias, como retirar de um maço de cartas uma carta previamente determinada, uma carta solicitada. E isso espantava as pessoas, acostumadas ao pensamento de que os animais são seres irracionais e que não teriam como desenvolver ações desse tipo sem que estivessem sob o efeito de algum espírito. Mas será isso mesmo? Os animais não têm inteligência? Vejamos. Em O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 11, na questão 593, Kardec comenta que os animais têm uma espécie de inteligência, mas que têm o uso limitado às suas necessidades físicas e à conservação própria.
E um pouco mais adiante, na questão 597, a espiritualidade nos ensina que existe nos animais uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação, um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Uma alma, dependendo do uso que daremos a esta palavra. Porém, ela é inferior à do homem. E ainda em O Livro dos Espíritos, nas questões 606 e 607, temos a afirmativa de que o princípio universal inteligente que anima um animal é tirado do mesmo elemento inteligente de que é retirado o do homem. Porém, o animal, podemos dizer assim, é uma fase de preparação para que aquele princípio inteligente evolua até o ponto de se tornar um espírito no sentido próprio que entendemos, com desenvolvimento de ideias e livre-arbítrio mais avançados, entrando assim em um período de humanização. Nas demais perguntas de todo esse capítulo de O Livro dos Espíritos, nós somos informados que os animais também progridem, também reencarnam e têm a sua individualidade e, para não esquecermos, têm inteligência. Então recomendamos que todos possam dar uma lida nesse capítulo 11, né, do Livro dos Espíritos, que trata dos 3 reinos. Mas voltando então ao Livro dos Médiuns e à questão espiritual. Neste capítulo, o Espírito Erasto nos diz que, abre aspas, é certo que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes, o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de se mover. Lembrai-vos da mula de Balaão, que, vendo um anjo diante de si, temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Esse relato é que o Espírito Erasto se refere, ele está na Bíblia, no capítulo 22 do livro de Números. Os que quiserem checar, aí está a referência. E aí nós podemos nos perguntar, baseados nesse relato do Erasto. Ora, se o animal tem inteligência, se tem alma, se reencarna, se está sujeito à lei de progresso, se vê e interage com os espíritos desencarnados, o que é que falta para que eles também sejam médiuns? Bom, para a gente chegar a uma resposta mais conclusiva e elucidativa, precisamos entender e rever alguns conceitos. O que é um médium? O médium é um indivíduo que serve de intermediário, daí o nome médium, meio, para que os espíritos desencarnados possam se comunicar facilmente com os homens, espíritos encarnados. Consequentemente, sem a presença do médium, não pode haver comunicação, seja por psicografia, seja por materialização, seja por qualquer meio que for. Chico Xavier, em sua simplicidade, nos deu uma definição muito acertada sobre o que é um médium. Um carteiro, aquela pessoa que apenas entrega a mensagem. E como essa mensagem chega? Quais são os meios que fazem com que o médium transmita de um plano da vida para outro? Ao contrário do que muita gente pensa, né? A gente já viu muito isso em alguns filmes. Os espíritos, quando querem transmitir alguma mensagem,
quando querem se comunicar, por exemplo, através da voz do médium, eles não entram no corpo do médium. Muito embora essa situação seja vulgarmente conhecida por incorporação, o corpo físico do médium não é invadido em momento algum. O que acontece é que na fase inicial da comunicação, o espírito comunicante envolve o médium em seus fluidos e, após isso, inicia-se uma segunda etapa de conexão perispiritual, ou seja, do perispírito do desencarnado para o perispírito do médium. Sobre isso ainda, o Espírito Erasto vem nos esclarecer ainda neste capítulo do Livro dos Médiuns. Diz ele, abre aspas, há um princípio que, disso estou seguro, é admitido por todos os espíritas, o de que os semelhantes agem através dos semelhantes, e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? Seria preciso repetir isso sem cessar? Pois bem, eu repetirei ainda. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, em uma palavra, semelhantes. Ambos possuem uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvidos, de imantações mais ou menos vigorosas, que permite a nós espíritos e encarnados nos pôr muito pronta e facilmente em relação um com o outro. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns, com relação à essência mesmo da sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anulam neles toda a possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós, os desencarnados, uma espécie de corrente ou de fusão que facilita as nossas comunicações. É, de resto, essa possibilidade de rejeição própria da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiuns. Resumindo, se é que nós podemos resumir a fala do Erasto, ele diz que é preciso que haja semelhança entre os perispíritos para que ocorra a mediunidade. Um espírito humano, ele não encontra condições de comunicação com a alma de um animal. Além disso, é preciso que a gente não esqueça: mediunidade é comunicação. E para que não reste nenhuma dúvida, vejamos mais uma vez o que nos diz o nosso amigo Espírito Erasto a este respeito. Abre aspas. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento a forma sensível e apreensível para vós. É com o auxílio dos seus próprios materiais que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Haveria ali, por acaso, palavras, letras, alguns sinais semelhantes ao que encontramos no homem, mesmo no homem mais ignorante? Não obstante, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais amestrados compreendem certos pensamentos, mas por acaso já os vistes reproduzi-los? Não. Concluí, pois, que os animais não podem nos servir de intérpretes. Essas aí são as palavras do Espírito Erasto, e apenas como um complemento da questão, da mesma forma que não podem receber, os animais também não podem dar comunicações mediúnicas, ou seja, depois de desencarnados, eles não podem vir se comunicar. Um pouco mais adiante, no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que trata das evocações, nós vamos encontrar a surpreendente comunicação de um passarinho,
Isso mesmo, né? É evocado o espírito de um passarinho cujo ninho se encontrava numa árvore, né, na residência ali de um dos participantes do grupo, e que esse ninho havia desaparecido. E o pessoal encontra alguns vestígios, né, e invoca na reunião mediúnica o espírito do passarinho, e ele responde, dando detalhes de sua morte, informando que tinha sido o gato que subiu na árvore, destruiu o ninho, etc. E Kardec, com o bom senso e a lógica que lhe é peculiar, pergunta à espiritualidade como isso é possível, ao que os espíritos lhe respondem. Evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. Fica aí o alerta, né, da espiritualidade para que se analise toda a comunicação que recebemos e também nos trazendo à mente, né, a citação que está lá no Evangelho de João: não creiais em todos os espíritos, mas averiguai se os espíritos vêm de Deus. Então, pessoal, os nossos animais, eles não podem ser médiuns. Que isso fique bem claro, caso ainda exista alguma dúvida. Eles não podem nos mandar mensagens depois de desencarnados. Até gostamos de imaginar como seria bom, né, como seria legal se isso acontecesse. Porque o convívio com um animal de estimação é algo que pode nos ensinar muito sobre dedicação, sobre lealdade, sobre amor. E essas são lições que sempre estamos precisando em qualquer fase da nossa vida. Francisco de Assis, ele tinha tamanha ternura pelos animais que ele tomava um cuidado até de não pisar nas formigas que porventura encontrasse pelo caminho. Francisco exalava tanto carinho que os pássaros vinham pousar em seus ombros e até se proteger do frio nas dobras do capuz surrado que ele usava. Enquanto nós não chegamos a um nível de um Francisco, e a gente vai chegar lá com certeza, vamos nos esforçando para respeitar e amar os nossos irmãos animais, tendo a certeza que eles nos devolverão todo o bom sentimento que dedicarmos a eles, e até mais, porque eles aprendem conosco, não é? E para que não nos sobre nenhum desejo, né? Este sim, um desejo irracional de que nossos bichinhos sejam médiuns, encerramos com a colocação do Espírito Emmanuel sobre quem são essas figuras, né? Os médiuns, muitas vezes pessoas tão tolamente idolatradas por outras. Diz Emmanuel, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. É muito peso para as costas dos nossos queridos animais, não é? Que Jesus nos conceda sua paz e permaneça conosco em todos os dias da nossa jornada. Muita paz a todos.